tutorial de maquiagem hoje. Meninas, eu fiz essa maquiagem como uma proposta pro Dia dos Namorados, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Isso não quer dizer que eu estou sugerindo looks pra você agradar alguém. Eu acho que você não precisa agradar ninguém com maquiagem além de si mesma. Maquiagem, pra mim, é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de me divertir comigo no espelho, de me conhecer melhor. Quando a gente usa a maquiagem a nosso favor e a gente se sente poderosa, a gente incorpora uma coisa diferente e sai conquistando o mundo, sim. Então, minhas dicas de Dia dos Namorados é pra você se sentir maravilhosa, se sentir conquistadora, se sentir poderosa. E outra coisa que eu acredito muito é que quando a gente ama uma pessoa, a gente não sabe explicar direito porquê, né? A gente só sabe que ama aquela pessoa pelo que ela é, pelo que ela representa. Então, quanto mais eu for, mais o meu maridinho vai me amar. Então, eu não quero corresponder a expectativas, eu quero só me olhar no espelho e me sentir feliz. E eu quero dividir isso com vocês. Então, vamos lá para as dicas de maquiagem do Dia dos Namorados. São dicas para você se conquistar, para você se olhar no espelho e se amar. Vamos lá. Chega de falatório, vamos logo para essa maquiagem, né? Olha, lá no blog eu deixei um textinho falando sobre autoestima e maquiagem, depois passe lá para dar uma olhadinha. É um textinho bem legal pra gente avaliar essa coisa de agradar ou não alguém com maquiagem, mas vamos focar na make? Eu já começo com a sobrancelha corrigida, já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço a correção da minha sobrancelha. Eu vou aproveitar o corretivo que eu uso para destacar a base da minha sobrancelha e trazer ele um pouco para a pálpebra para usá-lo como um fixador de sombras. E vou vir com essa sombra aqui, que é a Cassandra, da paleta da Pausa para Feministas, a paleta Diva. E aí pego um pouco dessa sombra. E aí com um pouco dessa sombra eu vou começar a marcar aqui o meu côncavo. Essa sombra, ela pigmenta muito, então tem que ter trabalho, tem que ter cuidado para trabalhar com ela. E aí com o mesmo pincel e a mão bem leve, eu vou começar a esfumar as bordinhas de fora aqui, ó. Como bem levinha. E pra me ajudar nesse esfumado, eu vou vir com essa sombra, que é a WS da paleta Naked Basics da Urban Decay. E vou, com um pincel de esfumar, eu já venho selando o corretivo que eu usei pra iluminar minha sobrancelha. E já peço a ajuda dessa sombra pra reforçar esse esfumado com a sombra Bordeaux. Esse esfumado eu vou ficar indo e voltando, toda hora eu vou vir reforçar, fazer de novo, pra ele ficar bem diluído, bem bonito. Então, vamos para o preto. Eu usei um lápis preto para pintar toda a minha pálpebra. Nesse momento eu não me preocupo se eu tô pintando direitinho, porque depois eu vou esfumar mesmo, ó. Depois eu venho com um pincel durinho, um pincel bem firme, e vou começar a esfumar esse preto do lápis até encontrar com o Bordeaux que eu comecei a maquiagem. Aí eu vou com a mão levinha para esse preto não subir muito e esconder o Bordeaux que a gente começou. Agora vamos dar um super parabéns para esse enquadramento, gente, porque eu gravo sozinha, ó, eu não percebo quando acontecem essas coisas, mas pelo menos dá para perceber que a intenção nesse momento é só mesclar o preto do lápis com o Bordeaux. Agora eu voltei com o pincel que eu apliquei a sombra Bordeaux, com o restinho de Bordeaux que tem no pincel, e tô mandando ver para esse esfumado ficar bem bonito. Pega o lápis pega o pincel com um pouco de sombra Bordeaux, o pincel com a sombra Bordeaux que restou, na verdade, no pincel, né? E já esfuma um pouco mais aqui, ó, o encontro de uma sombra com a outra. E volta lá no pincel que tá com sombra clara e esfuma mais um pouco. Esfumada é isso, é esfumar como se não houvesse amanhã. Na parte inferior dos olhos eu vou aplicar lápis na linha d'água e descendo um pouquinho para a raiz dos cílios. Tá naquele enquadramento maravilhoso, mas dá pra ver mais ou menos como é que eu fiz, ó. E aí depois eu venho com um pincel bem durinho, bem firme e uma sombra preta. Eu tô usando a Crave da Naked Basics e eu vou selar esse lápis que eu passei aí, senão, minha gente, esse lápis preto vai escorrer de um jeito e vai ficar horroroso. Então tem que selar o lápis preto com sombra preta. E
vou esfumar. Eu faço isso, eu troco o pincel porque... pra não fazer caca, né? Porque trabalhar com preto não é uma coisa fácil. Então, eu venho com o pincel limpo, começo a esfumar um pouquinho aqui, já esse preto. E aí eu peguei um pouquinho de sombra marrom, eu usei a Fenty, da mesma paleta Naked Basics. E vou passar um pouquinho abaixo desse preto, só pra suavizar a mudança do preto para o meu tom de pele. E uma coisa que eu esqueci de fazer, que é muitíssimo importante, é vir com a sombra preta, ó, e selar o lápis que eu esfumei, porque o lápis, ele escorre, né, com o tempo. Se você não selar, sua maquiagem vai durar pouquíssimo e você vai ficar derrotada logo logo. Não pode, né, gente? E para finalizar, eu venho com a sombra iluminadora, eu vou usar a Evita, que é da paleta da Bruna também. Que é um douradinho, frio, ó. E vou aqui no cantinho interno, subir um pouquinho pra dentro. E tá pronto o meu esfumadão, ó. E eu volto com o pincel de esfumar só pra dar aquele acabamento final e tá pronto o olho. E hoje, minha gente, segura essa marimba porque eu vou colar postiços. Eu tô usando essa cola aqui, que é da Kiss New York, e ela é preta. Tô usando a preta porque como a maquiagem já é preta, né, eu acho que se for cola branca vai acabar destacando porque eu vou errar. Eu já coloquei aqui cola nos cílios e já dei um tempinho pra cola secar um pouquinho. Eu espero no cantinho, coloco lá. Fique, meu filho. Quando eu coloco com a cola mais molinha, ela me dá esse tempo de ajustar pra colocar, pra eu deixar bem pertinho da raiz dos cílios. Ó, colou. Colar, colou, né, minha gente? Mas que dá trabalho, dá. Vamos passar máscara. Eu vou passar essa aqui da Givenchy, é aquela Fenomenais. E vou só passar um pouquinho aqui pra unir o meu cílio natural postiço. E só um último detalhe que eu vou fazer aqui nessa maquiagem, eu vou pegar um delineador preto, eu vou usar esse da minha Intense, só pra esconder um pouquinho os defeitinhos da cola de cílios. E o batom que eu escolhi pra finalizar essa maquiagem é o Nude da Ricoste. É um batom em bala com acabamento mate. E eu acho que essa maquiagem ia ficar bem legal com um nude, mais com fundo mais frio como esse. E aí, o que acharam dessa maquiagem? Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de make de olhão. Que dê aí pra você se sentir poderosa e arrasando e conquistadora. E vai ter mais vídeos de maquiagem para o Dia dos Namorados. Espero você no próximo, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau!